o mercado é especulador desde que ele existe. Isso não é novidade, né? Não. Quem está descobrindo isso agora, desculpa, assim, nasceu não hoje é, não, né? Não é uma justificativa para esse comportamento, é demonizar como se fosse uma entidade, um ser, o mercado, E do nada está somente sendo especulador. O movimento especulatório é o que rege o mercado. Eu acredito que aquela ação vai valorizar, eu vou comprar aquela ação. Eu acredito que o dólar vai valorizar, eu vou comprar dólar, porque eu estou protegida, porque essa moeda vai valorizar e vai me dar um retorno. É esse o natural do mercado desde que ele existe, desde que ele é gente, tá? E eu vou mostrar para vocês na próxima tela porque tem sentido a gente também raciocinar dessa forma. Bom, depois, calminha, só volta rapidinho na tela anterior, que aí a gente vai para essa seguinte. Depois da fala do Haddad, perceba que mesmo enquanto a gente tinha aqui no Congresso o pacote do corte de gastos sendo apreciado, a gente manteve uma trajetória de alta. Por quê? Desidratação do pacote, que era o que o mercado atestava que poderia acontecer. E é o que tem acontecido. De fato, a desidratação faz com que as medidas não cheguem àquele patamar realmente do impacto financeiro que a gente espera que tenha nas contas públicas. O mercado não conseguiu chegar até hoje nas contas que o governo faz. E se desidrata o pacote do governo, aí é que não vai chegar mesmo nessa conta. Diminui a expectativa, porque a primeira era de, 70 bilhões em 2 anos. Só que aí se desidrata, a mesma coisa vai acontecer com o valor. Então vão ser o quê? 60 bi, 50 bi, aí cada vez mais se distancia do pacote que foi a promessa, né? É importante dizer que o próprio ministro da Fazenda já disse que, se necessário outros cortes, isso será executado. Só que sempre ficar nessa incerteza em quando vai. E vai ser do jeito como está sendo agora, isso gera mais imprevisibilidade, mais insegurança, mais do que aumento de risco. Bom, no final do dia, 4 horas da tarde, decisão lá dos Estados Unidos que decidiu cortar os juros. Só que, Elisa, esse corte de juros era esperado. O que não era esperado era que o Banco Central americano dissesse assim: a gente vai cortar menos juros no ano que vem. Menos do que o esperado. Ou seja, juros americanos se mantendo um pouco mais alto do que estava sendo esperado pelo mercado, isso atrai investidores para lá. E é claro que isso tira o dólar aqui do mercado, tirando o dólar daqui do mercado, faz o quê? A moeda bater o que a gente viu ontem em R$ 6,26. Agora sim, eu vou para a próxima tela para vocês entenderem que desde quando a gente começou com o dólar em 1994... Isso é sensacional você mostrar pra gente. A gente teve diversas variações, diversas flutuações por vários fatores, seja por cenário local, por crise política local, seja pelo cenário externo. Quando a gente começou com o Plano Real, a gente tinha a paridade, 1 para 1, do dólar para o real. Só que o mercado não tinha, o Brasil não tinha caixa suficiente, reserva suficiente, era 1 a 1. Só que o Brasil não tinha reserva suficiente para manter essa paridade de cotação. Então, aqui, a gente teve a mudança, Fernando Henrique Cardoso, para o câmbio flutuante, que é o que acontece em vários lugares do mundo, que é essa lei de oferta e demanda, que eu expliquei ontem aqui para quem estava nos assistindo, ou seja, mais oferta, mais demanda, e dando ao Banco Central a liberdade de intervir de acordo com que seja necessário para poder controlar qualquer movimento especulativo fora da curva. Ok. Bom, vamos lá. Aí a gente chega aqui em 2002, primeiro mandato do presidente Lula. Nessa mudança de mandato, olha só o salto que dá nesse dólar que a gente vem aqui para o patamar dos 3,95, porque já havia uma descredibilidade, um medo muito grande do que poderia vir nessa mudança de governo. Teve a mudança de governo, Lula conseguiu manter ali responsabilidade fiscal, mas teve também aqui, ó, nesse período, Elisa, o que a gente chama de boom de commodities. Foi um cenário muito favorável para o governo, porque as nossas exportações, as nossas commodities foram muito valorizadas, o mercado estava muito propício, muito favorável. Então isso favoreceu a entrada de dólar aqui no Brasil. A gente controla o câmbio. 2008 veio aquela crise internacional dos bancos falindo lá nos Estados Unidos, enfim, tudo isso gerou uma crise econômica no mundo inteiro. E aí é claro que isso impactou o dólar, desvalorizou momentaneamente a moeda, depois fez com que disparasse e no final das contas a gente segue de 2008, o Brasil conseguiu se recuperar disso. Tem esse salto aqui que não está identificado aqui, mas olha, nesse salto entre 2008 e 2020, a gente tem um governo Dilma. Impeachment e todos esses outros fatores que favoreceram nessa outra disparada do dólar. Até e as críticas ao Banco Central também, né, também. Débora, que foram muito marcantes naquela nessa época, época também, né, em 16, e que fizeram com que o mercado reagisse de uma forma bem negativa. Exato. Uma possibilidade de um maior intervencionismo no Banco Central, que já era um fantasma, uma sombra dos governos do PT lá atrás,
e que agora volta nesse mesmo momento com essa sombra dessa possível interferência. Por isso que lá na tela anterior eu estava dizendo assim, esse movimento especulativo ele acontece desde que o mercado existe. Porque esse temor com esse histórico que a gente tem do governo petista traz um trauma que aí a gente gera uma crise de credibilidade. O que a gente vive hoje no Brasil ainda não é uma crise econômica, mas é uma crise de credibilidade. Sabe aquela velha história de dizer assim, melhor vinho na praça do que dinheiro no bolso? É mais ou menos isso. É melhor você ter a credibilidade do que depois dela arranhada você conseguir reconquistar ela. E aí em qualquer momento que você dê qualquer desconfiada, derrapada que o negócio não vai dar certo, desanda a galera geral. E aí, olha só, pandemia, a gente teve o dólar chegando pandemia, 5,89. Foi quando a gente chegou aqui no ápice, o início da pandemia a gente estava em R$ 4,02, fomos para 5,89. Perceba que entre 2020 e 2024, houve muita volatilidade. Tá vendo isso daqui? Esse tracinho, ele vai para cima e para baixo, muita variação, muita oscilação. Isso porque a gente teve mudança de governo, a gente teve também questões internacionais, recuperação de pandemia, tudo isso trouxe um mercado muito instável para o câmbio e diversos momentos dessa variação da moeda, mas nunca chegando a esse patamar que a gente teve ontem, de 6,26, que realmente foi um recorde em toda essa história, inclusive. Então, Elisa, essa trajetória aqui do dólar, eu estou pontuando pelo menos 5 situações aqui para a gente entender onde a gente teve as maiores oscilações do câmbio. Não, desculpa. Não, mas diante disso, o histórico de que em outros momentos a gente já teve desconfiança do mercado com essa troca de governo, isso não é novidade. Isso, na verdade, isso é um histórico que faz com que o mercado hoje haja dessa forma e que não consegue dar realmente aquele voto de confiança. Até deram, porque a gente começou esse ano em 4 e pouquinho, né? 4,80 estava bem menor. Mas só que, mesmo com tantos alertas, mesmo com tantas vezes, inclusive dentro do governo também, técnicos falando sobre essa possibilidade, esse risco fiscal que existia, as atenções ou os conselhos não foram ouvidos. Agora, e aí é engraçado, né? Se a gente olha essa bolinha... É tão bom ter uma arte assim, Eu né? até achei a bolinha, superior aqui, Débora, ela tá mais redondinha, porque ela tá maior, né? Virou um bolão. Porque esse tem um outro fator aqui que é importante quando a gente olha, quando a gente percebe para esse crescimento do dólar, que é o fato de você ter hoje uma grande crítica do governo, de que existe um movimento especulativo. Eles chegam a falar em ataque especulativo. E no meio de tudo isso, você tem a notícia de que a Advocacia Geral da União pediu uma investigação para poder avaliar a possibilidade de você ter tido atos criminosos envolvendo inclusive o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E antes de entrar aqui nessa notícia do Gabriel Galípolo, que aliás eu conversei com a diretoria do Banco Central no período, eles desmentiram inclusive qualquer tipo de declaração, a gente vai dar mais detalhes, mas eu quero só trazer para vocês uma notícia agora de última hora que acaba de chegar, tá? O Banco Central diz que serão aceitos até 5 bilhões de reais em leilão, comunicado que acaba de ser anunciado. Veja, ontem a expectativa era de um leilão de 3 bilhões, que já era uma mão pesadíssima de intervenção e de uma tentativa de controlar esse câmbio. Com o câmbio batendo 5,28 agora essa manhã, eu acabo de receber aqui um comunicado que a gente vai ter um leilão de até 5 bilhões de reais. Eu vou acompanhar, de dólares, muito bem. 5 bilhões de dólares, eu vou acompanhar. Nesse momento a gente está com o dólar a R$ 6,26. Vamos esperar, claro, Vamos guardar esse número do 6,26. Exatamente.